Bom dia, meus amigos. Peraí, bom dia. Cadê a nossa situação aqui? Vamos aguardar. Bom dia a todos. Vamos falar aqui da emenda constitucional número 103. Hoje o tema é esse. Eu vou ter o prazer de falar com meu amigo professor Luciano. Deixa eu só colocar aqui colocar aqui embaixo, fixar o comentário. Enquanto isso a gente vai entrando. Efeitos no contrato de trabalho, tá? Então vamos colocar aqui, pronto. Vamos fixar aqui o comentário. Deixa eu ver se o Luciano já deve estar aqui. Eu tive uma certa... Tá entrando aqui, gente? Deixa eu ligar aqui. Pronto, meu amigo. Tive uma certa dificuldade aqui para entrar no perfil, mas agora deu certo. Pronto. Tranquilo, estamos aqui para falar sobre essa, foi com certeza a mais importante emenda constitucional dos últimos anos. Ela produziu modificações substanciais nas relações previdenciárias e trabalhistas também. Então, é muito por isso que a gente está aqui, né, para discutir sobre essas particularidades. Então, Isso. Então, estava pensando o seguinte, você começar apresentando os efeitos genéricos dessa emenda no contrato de trabalho e depois a gente partir para questões pontuais. Podia fazer uma apresentação, passar uma visita pelos principais pontos e aí a gente vai aprofundando o que for mais, chamar mais atenção, né? tá bom, então vou levar aqui mais ou menos pela memória do que foi importante. Essa emenda constitucional número 103, ela veio num momento em que realmente nós estávamos com um problema sério de equilíbrio financeiro e aí, para além de todas as questões relacionadas à política, a quem ia fazer, a quem não ia fazer, se era direita, se era de esquerda, já era necessário fazer isso há muito tempo. Tá? Tanto é que houve uma tentativa de realização dessa emenda constitucional no governo de Michel Temer. Tá? E se não fosse Michel Temer, seria Dilma que teria que fazer, sem dúvida nenhuma. Acredito que todo mundo se recorda que a grande dificuldade que existia e que sempre existe numa emenda constitucional que diz respeito à reforma da Previdência é romper alguns obstáculos relacionados aos privilégios que alguns têm em detrimento de outros. E no Brasil a gente tinha muito isso. O RPPS é muito diferente, mas cada dia menos diferente, em relação ao RGPS. RPPS é regime próprio de previdência social, é regime dos servidores públicos, tá? Dos agentes políticos. Ele é bem mais vantajoso do que o RGPS. Sempre foi, consequentemente, ele foi um dos grandes motivos de busca dessa identidade entre os dois sistemas. Mas acabou que o governo de Michel Temer não conseguiu fazer, porque achava, inclusive, que não ia ter sucesso, e não se sabe bem ao certo porque foi estabelecido durante o trâmite da emenda constitucional de Michel Temer, né, enquanto ele ainda discutia a reforma da Previdência, foi estabelecida a intervenção federal no Rio de Janeiro. E a intervenção federal impediu que a emenda constitucional pudesse ser votada. Então o assunto ficou ali encostado até que se chegasse uma nova administração. Chegamos à administração de Bolsonaro e logo no primeiro mês ele prometeu que iria pautar mais uma reforma feita pela equipe dele. E de fato não somente a apresentou, como apresentou em fevereiro. Fevereiro de 2019. Aí tivemos uma tramitação de 11 meses, tá? Desculpe, de 9 meses, porque ela, em novembro, afinal, foi aprovada. Foi uma gestação, né? Foi de fevereiro até novembro. Em novembro, ela foi aprovada com uma série de modificações. Eu vou falar algumas aqui para a gente debater, que são importantes. E vou olhar a própria emenda e vou fazer alguns comentários. Por exemplo, Carol,
existia uma grande dificuldade no âmbito do serviço público, tá? E aí eu me refiro ao artigo 37, onde a gente vai trabalhar daqui a pouco com a questão também da aposentadoria como causa de extinção do contrato de emprego dos empregados em empresas públicas, que está no artigo 37, tá? Sim. Mas vamos falar aqui do parágrafo 13. O parágrafo 13 é muito importante, foi um parágrafo que veio com a emenda constitucional número 103, e ela passou a dispor algo que já existia até em legislação infraconstitucional, mas agora com status de legislação constitucional a gente teve de admitir. E o que seria? O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que, evidentemente, possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida, é claro, porque não pode diminuir, a remuneração do cargo de origem. Isso resolveu grande parte dos problemas, você sabe por quê? Porque no âmbito do RPPS, quando alguém ficava incapacitado para realizar a sua específica atividade, não poderia ser deslocado para uma outra, porque tinha aquele obstáculo que todo mundo dizia, eu fiz o concurso para ser professor, não vou trabalhar na secretaria da faculdade. Imagine um professor que perdeu a voz, né? Essencialmente, o professor tem que ter voz. Aí um problema de saúde qualquer fez com que o professor perdesse a voz. Antes, ele era aposentado por invalidez. Agora, ele pode ser readaptado e realizar as atividades na secretaria. Na secretaria da faculdade, na secretaria da universidade, cumprindo tarefas que estejam ali compatíveis com a limitação que ele tem, mas também observando a habilitação e o nível de escolaridade dele. Isso veio resolver muito problema. E eliminou-se, Carol, o conceito que antes existia de invalidez. A palavra invalidez desapareceu dentro da ordem jurídica através da emenda constitucional número 103. A emenda constitucional 103 de 2019 repele a palavra invalidez, porque invalidez traz a ideia de esgotamento, que o indivíduo está no bagaço. Então, consequentemente, essa ideia foi extraída e passamos a trabalhar com a ideia de incapacidade permanente. Até o nome dos benefícios mudaram, né? Então, não se fala mais de aposentadoria por invalidez. Foi por conta dessa emenda. Se fala agora de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, essa me parece ter sido uma mudança muito importante, que foi o desaparecimento da concepção de invalidez e o surgimento, em lugar dela, em todo o texto, da palavra incapacidade permanente. E a gente estava muito engessada, né? Porque tudo caracterizava a bula ao concurso público. E agora não, e agora você consegue, então. Sim, exatamente. Hoje você consegue sem que exista o argumento de que houve algum tipo de burla ao concurso público. Hoje é feito razoavelmente. Então, a palavra invalidez, propriamente, não existe nesse texto de emenda. Você encontra até referência sobre dependente inválido, mas não sobre trabalhador inválido. A palavra invalidez foi retirada e em todas as referências, tanto no RPPS, que é no artigo 40, a gente pode ir até o artigo 40 e ver essa modificação muito claramente, onde existia no parágrafo 1º referência sobre a aposentadoria por invalidez no serviço público, hoje se fala de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, tá? E isso também no artigo 201. O artigo 201 teve uma mudança nessa nomenclatura, mas a ideia é realmente fazer desaparecer o sentido da invalidez. O inciso 1º do artigo 201 do texto constitucional não tem mais a palavra invalidez. Se fala, sim, em cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente. E incapacidade temporária é auxílio-doença, né? Não existe mais. Ou permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Olha só, outro ponto que é bem prático, a respeito do redimensionamento das cotas do salário família. Falar sobre isso? Sim. No primeiro governo do ex-presidente Lula,
Isso, acho que foi em 2003, não me recordo quando foi o primeiro governo, mas foi no primeiro governo do presidente Lula, acho que foi em 2003, salvo engano. O que nós tivemos foi uma situação muito interessante. Em 1998, houve a aprovação da Emenda Constitucional 20. E a Emenda Constitucional 20 previu que o salário família somente poderia ser pago para os trabalhadores de baixa renda, nos termos da lei. E que lei? A lei que era a emenda. A emenda disse o que era baixa renda e depois disso foi atualizado o conceito a partir de então. No primeiro governo do ex-presidente Lula, ele criou dois conceitos. Ele, quer dizer, a equipe econômica lá, a equipe previdenciária, que era baixa renda e baixíssima renda. Então, durante um longo tempo, você tinha duas cotas para o salário família. Uma cota que era para alguém que tinha uma renda realmente baixa, geralmente era do salário mínimo para baixo, e uma outra que recebia cota um pouco menor, que era entre o salário mínimo e um pouco mais. No governo Dilma, até isso foi modificado, porque a primeira base estava de gente que recebia menos que o salário mínimo. E muita gente disse, pô, mas pouca gente tem recebimento menor do que o salário mínimo como base de cálculo, né? Só quem jornada, trabalho de tempo parcial, etc. E tal. Mas assim se manteve. E agora, com a emenda constitucional número 103, isso mudou, né? O artigo 27 da emenda, notem, o artigo 27 está na emenda e esse artigo 27 não trouxe dispositivo para dentro da Constituição. É muito importante. A emenda é estruturada assim, tem um dispositivo que traz regras permanentes que mudam a Constituição e depois aparecem regras transitórias e regras de transição, né? As duas, né? Tanto as de aplicação temporária quanto aquelas que visam cuidar das situações de transição. Então, o artigo 27 passou a prever que até que se disciplinasse o acesso ao salário família e também ao auxílio reclusão, que é para gente de baixa renda, esses benefícios passaram a ser concedidos apenas para quem tinha renda mensal igual ou inferior à época a 1.364, hoje é maior, né, um pouco maior, e, consequentemente, eliminou essa dupla faixa que foi criada na época do governo Lula, do primeiro governo Lula. Então, até que a lei disciplinasse o valor do salário família, o valor seria de R$ 46,54 para quem tivesse em qualquer faixa, tá? Isso fez com que, evidentemente, nós tivéssemos um acréscimo, um aumento das despesas do governo, que começou a pagar uma cota maior, porque ele igualou com cota maior para todo mundo. Aí muita gente ia falar assim, poxa, mas isso viola um dispositivo constitucional, que está no artigo 195, que diz que não se pode criar ou majorar um benefício previdenciário sem uma anterior fonte de custeio. Só que o Supremo Tribunal Federal, que você muito bem faz diversas referências sobre a atuação dele, ele já se manifestou há tempos atrás que essa regra, que é uma regra de anterioridade do custeio, não se aplica quando o benefício surge através do poder constituinte originário ou derivado. Então não teve problema. Agora, a nova sistemática da tributação sobre a remuneração dos empregados. Me parece que esse era o principal objetivo, né, da emenda. Muito. Mudou muito, muito. Como é que era antes? Vamos falar só de empregado, tá? Porque nós somos das relações de trabalho, mas essencialmente das relações também de emprego. Vamos falar só de empregado. Como é que o empregado era antes da emenda e passou a ser depois da emenda, sendo importante dizer que esses efeitos de custeio somente começaram a viger a partir de março de 2020. Tanto é, Carol, me permita essa colocação, que a reforma da Previdência ficou eclipsada em termos de importância. As pessoas acabaram não estudando a emenda constitucional número 103 como deveriam por causa da pandemia do coronavírus. Era para que nós tivéssemos uma explosão de interesse em relação ao conteúdo da emenda constitucional número 103 de 2019, até porque os efeitos dela e os efeitos mais deletérios, né, os mais sensíveis, aconteceram a partir de março de 2020, que eram os efeitos de custeio. As pessoas, entretanto, até nem se incomodaram tanto. Só para você ter uma ideia, o pessoal do serviço público teve uma diminuição de ganho, porque a tributação cresceu tanto, foi tão maior,
que fez com que quem ganhava um determinado patamar passasse a ganhar menos 1.000, menos 2.000 reais. Foi grande a força da tributação em relação a quem tinha maiores dimensões de vencimento. Isso aconteceu também com o pessoal da iniciativa privada, mas um pouco menos. Então, como é que funcionava e como é que passou a funcionar? A gente só tinha, na iniciativa privada, 3 faixas. Uma de 8%, outra de 9% e outra de 11%. Tá? Isso foi sensivelmente mudado porque nós passamos a ter 4 faixas a partir de então. Uma faixa de 7,5%, uma segunda faixa de 9%, uma terceira de 12% e uma última de 14%. É claro que escalonado, levando em consideração os valores que cada pessoa recebe. Então, até um salário mínimo, esse de 7,5%, você vai dizer, mas diminuiu, era 8%. Tá, só aí. Porque a partir de então, os percentuais passaram a ser maiores, tá? Então, e esses percentuais são atualizados, porque a partir de um salário mínimo, a tabela começa a ter uma atualização diferente, porque leva em consideração acima de um salário mínimo até um determinado valor, depois desse determinado valor até um outro bloco, e passou a funcionar como a tabela do imposto de renda. Como é que é a tabela do imposto de renda? A tributação é por faixa, por camada. Então, eu fui tributado em 7,5% até R$ 1.100. Só que eu recebo 1.500. Entre 1.100 e 1.500 tem R$ 400. Esses R$ 400 a mais, eu sou tributado com 9%. Tá entendendo? Então, a sistemática mudou. Antigamente, quando eu mudava de faixa, eu ia direto para um patamar maior, mas em relação a tudo. Então, hoje, a sistemática ficou um pouco mais justa, mas no momento ela foi muito dura, porque ela causou realmente uma diminuição da amplitude salarial das pessoas e dos vencimentos. Só que não se pode argumentar a existência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, porque é tributo, né? E aí a gente não tem esse argumento. O único argumento que a gente poderia argumentar, que poderia ser trazido, é o argumento do confisco. Só que não existe na nossa legislação uma evidência muito clara do que seria confisco. Mas não sei não, viu, Carol? Até a gente pode parar e pensar aí. O conjunto de tributações que a gente sofre é tão grande que eu não sei dizer quanto é que hoje a gente tem, mas uma pessoa que recebe, que está acima do teto remuneratório, não do serviço público, do teto do regime geral da Previdência Social, ele vai sofrer tributações que somadas vão chegar bem perto de 50%. Chega quanto? Chegam perto, né? Você coloca ali até 14%, né, de tributação, não para o serviço público, né, que os patamares podem ser até maiores, porque existem elementos que adicionam percentual sobre o percentual máximo. E lá ainda pode ter contribuição extraordinária. Então, levando em consideração tudo isso, a gente fica com um grau ou um percentual de tributação muito próximo de 50%. Muito próximo de 50%. Você soma 14%, né, que é a média mais ou menos, mais 27,5% de imposto de renda, é claro que, levando em conta a tabela progressiva, isso diminui. Mas tem outros custeios que a gente precisa se submeter e, no final das contas, acaba chegando bem próximo de 50%. Impressionante, né? O custo do Brasil é muito alto, né? Sim, sim, para as empresas, mas também sobre as folhas de pagamento, né? Realmente os próprios empregados pagam muito. Agora, então, dessa situação do artigo 37, porque a gente teve alteração do parágrafo 14, não é isso? E no 201, do parágrafo 16. sim. Então, na verdade, criando uma hipótese aí de extinção do contrato de trabalho de empregados públicos vinculados à administração direta ou indireta, não é isso? É um tema delicadíssimo esse. Esse tema é um tema bem delicado.
a emenda constitucional 103 de 2019 trouxe para o sistema jurídico duas novas situações de extinção do contrato de emprego. Eu costumo, viu, Carol, distinguir extinção de dissolução. Eu sei que tem muita gente que faz diferente, mas eu entendo que o gênero... Eu uso a sistemática dos portugueses. Pronto, você que é pós-doutor em Coimbra deve se lembrar de um livro do nosso querido professor Leal Amado. Oi? Tá passando um negócio com um avião, sei lá o que é isso, então eu tô... Baixou o meu volume aqui para você. Peraí, fala. Vai. Ajeita aí. Tem alguma coisa para ajeitar? Não sei, eu acho que quando a gente está falando no telefone, entra, mesmo que a gente coloque atenção, e entra uma ligação, o meu volume baixa. Sim. Aí eu estou nesse volume baixo. E aí passa um avião, não ouvi nada. Aí a gente ia falar agora da extinção do contrato de trabalho do empregado público. Fala aí. Sim, houve um problema realmente no seu áudio, né? Então, vamos lá. Você que conhece o professor Léo Amado, né? Sabe que ele tem uma obra sobre cessação do contrato de emprego. Então, em Portugal falam cessação como gênero e tem lá duas espécies, né? Que é extinção e dissolução. Extinção é o esgotamento do contrato. O contrato acaba por causas que não estão relacionadas à atuação de nenhum dos sujeitos. Ele simplesmente se esgota. E esse esgotamento acontece em duas situações que foram criadas aqui para contratos por tempo indeterminado. Porque geralmente o contrato se esgota com um contrato por tempo determinado. Mas surgiram duas situações de esgotamento diante de contratos por tempo indeterminado. Então, a primeira situação é a situação que está relacionada aos empregados públicos. Tá? Embora o dispositivo do parágrafo 14 fale de cargo, emprego ou função pública, mas a novidade está nos empregos públicos. Porque até então, se eu trabalhasse, por exemplo, no Banco do Brasil ou na Petrobras, eu poderia me aposentar e continuar trabalhando lá. Mas a partir desta emenda constitucional, se eu sou empregado público da Petrobras, ou do Banco do Brasil, ou dos Correios, ou da Caixa Econômica Federal, se eu me aposento, eu extingo o meu contrato de emprego com estas empresas estatais, automaticamente. E aí o pessoal começou a ficar meio bolado. E a primeira coisa que surgiu foi a dúvida: e se eu já sou aposentado? Eu tenho algum prejuízo? Não. Se você já é aposentado, você não tem nenhum prejuízo. Você tem o direito adquirido de permanecer como você se encontra. Ah, mas se eu já pedi a aposentadoria e o INSS ficou amarrando, e essa aposentadoria somente saiu depois da publicação da emenda, eu sou atingido? O artigo 6º dessa emenda constitucional prevê que sim. Porque ele diz assim: o disposto no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas, quer dizer, a aposentadoria já foi recebida, concedidas pelo regime geral da Previdência Social até a data de entrada em vigor. Se você pediu antes e se ela foi concedida depois, você é atingido. Eu, sinceramente, eu acho isso uma maldade, porque às vezes o camarada pediu a aposentadoria há muito tempo e a aposentadoria demora de ser concedida, tá? E o prejuízo vai ser a perda do emprego do cara. Realmente, me parece que se afasta isso de um conceito de justiça. Agora, se o indivíduo só veio pedir a aposentadoria depois da emenda constitucional número 103 de 2019, aí não tem dúvida nenhuma. Haverá o efeito previsto no parágrafo 14 do artigo de número 37 da Constituição da República, Carol. Isso. Essa é a hipótese da aposentadoria. Agora, a outra hipótese é a hipótese da deveniência de idade, de aniversário. Ainda sobre essa hipótese, só um instantinho, ainda sobre essa hipótese da aposentadoria, tem essa dúvida, né, de quem já estava aposentado
E tem a dúvida também, para deixar claro, de quem se aposentou e quer, e depois, né, que estava justamente nesse marco temporal, e quer despedir a aposentadoria. Não pode. Não. O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre esse assunto, dizendo que não é possível desaposentar, haja É. vista a constitucionalidade do disposto no parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213. Então, não é possível desaposentar. Tá, aí vamos para a idade. Aí, para a Sim. idade, eu acho que também suscita diversas controvérsias. A começar, né, sobre a questão dos 70 ou dos 75 anos. Algumas empresas públicas ficaram até na dúvida, no sentido de que, se essa Ô, idade Carol, desculpe, tem marcar, uma tem uma pergunta mulher lá no interessante aqui. Tem uma pergunta interessante que eu fico olhando as perguntas Ah, fala. Nathalie. De Nathalie. Tem uma pergunta interessante, eu acho que é Nathalie o nome dela. Nathalie Nazaré, não é isso? A Nathalie fala assim, mesmo no caso de o empregado já ter os requisitos para aposentadoria, Nathalie, se o empregado já tem os requisitos para aposentadoria e não pediu a aposentadoria antes da emenda constitucional número 103 de 2019, é melhor que ele não peça depois. Porque o fato de ele ter garante a ele se aposentar sob as condições da época em que existiam os requisitos exigíveis na legislação, mas não priva ele dos efeitos de perder o emprego público ou de ver extinto o contrato, mesmo que ele, desde, suponhamos, do ano 2000, ele já pudesse se aposentar. Ah, agora eu vou me aposentar porque eu já tenho os requisitos. Meu amigo, você tinha que ter feito isso antes da emenda constitucional número 103 de 2019. Se você vai fazer isso depois, e se ela for concedida para você depois, extingue-se sim. É só para Uma outra completar, pergunta. uma boa pergunta. Agora a gente tem que falar sobre o parágrafo 16 do 201, não é isso? Isso, da Então, idade. vamos lá. Muito se questionava, Carol, e até o TST já teve algumas decisões nesse sentido, se, por exemplo, eu vou falar da USP, da Universidade de São Paulo, porque a USP teve um caso que foi levado ao TST. Existia um cidadão lá que USP é não sei se é uma autarquia, não sei exatamente a natureza jurídica, mas é estadual, né? E tinha um indivíduo lá que fez, à época, 70 anos, superou 70. E os procuradores lá, na época, entenderam que estava extinto o contrato de emprego. Consideraram essa extinção e terminaram o contrato, o ajuste, né? O negócio. Eu não sei se foi com a USP, não, viu, Carol? Talvez não tenha sido, não me recordo. Acho que foi uma empresa pública, não foi propriamente, que não seria um bom exemplo. Mas, porque se a autarquia já funcionava a regra que estava na Constituição, não foi. Retifico aqui, não foi, não foi. Eu tenho como ver aqui, fazer uma pesquisa, porque eu escrevi sobre isso e citei o caso, mas eu não me lembro agora, no momento. Foi uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que entendeu que teria acabado o contrato, teria sido extinto, e o TST reconheceu que sim, que isso teria efetivamente acontecido. Então, já existia essa extinção por uma exegese do judiciário. E ela só veio a ser inserida expressamente aqui no texto da lei, né? A gente vê claramente agora, no parágrafo 16, essa situação do artigo 201, essa situação que até então a gente não tinha previsão. E como é que está escrito lá? Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, é uma extinção contratual, observando o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingirem a idade máxima de que trata o inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Então, tem várias perguntas aí, viu, Carol? Várias. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: qual é a idade? 70.
Ah, mas não tem negócio que é 75 daquela lei complementar? Aquela lei complementar não se aplica a essa situação aqui, 70. Aquela lei complementar é para carreiras públicas, são para aqueles que estão lá referidos na lei complementar. Aí algumas pessoas falam, é de aplicabilidade imediata, porque no finalzinho tem escrito, na forma estabelecida em lei. Tem se entendido que é de aplicabilidade imediata, mesmo porque a jurisprudência, os tribunais já caracterizavam isso. Mas é um espaço para debate, tá? Na forma estabelecida em lei, muita gente pode dizer, não, tem aqueles que acham que a Constituição não tem aplicabilidade imediata, o que eu não concordo, eu acho que é um dispositivo que tem aplicabilidade imediata. Só que esse, na forma estabelecida em lei, vai esclarecer alguma coisa que é muito confuso nesse dispositivo, algum item muito confuso. É que se fala assim, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição. E qual é o tempo mínimo de contribuição? Regra geral, 15 anos para as mulheres, 20 anos para os homens. Ah, mas se o cara não tem 15... Se a mulher não tem 15 anos e se o cara não tem 20, vai poder aposentar compulsoriamente ainda assim? Eu acho que não. Porque você tem que cumprir a regra constitucional. E a regra constitucional dispõe que tem de ser observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição. Aí então vai ter que esperar o cara chegar a fazer 20 anos de contribuição para depois então aplicar a ele a extinção do contrato e consequentemente dar a ele a aposentadoria compulsória. Eu não consigo ver, Carol, outra interpretação. Agora, Luciano, aquela lei complementar 152, que fala de 75, ela fala que vai ser Desculpe, eu não entendi. Eu não entendi. O pessoal, os servidores, os membros do Poder Judiciário, o membro do Ministério Público, ao completar 75 anos. Tu não acha que faz sentido também quem defende, né, que, na verdade, a idade, ao invés de ser 70, seria 75, não por conta da lei complementar? Não, essa lei complementar, o seu áudio não está muito bom para mim. Essa lei complementar. Eu também. Eu não escuto quase nada que você fala, eu fico assim. Sério? Eu não estou entendendo. E no início estava bom. Não. Vocês estão ouvindo a gente? Mas o Público, vocês conseguem nos ouvir? Porque eu posso pegar um fone de ouvido, mas eu não sei nem onde é que ele está, eu teria que procurar. O áudio está dizendo que o seu áudio que não está bom, olha aí. Ó. O áudio da doutora Carolina está ruim. Está ficando baixo o áudio. O Luciano está ok. Fala mais então, Luciano. Fala você então. Então tá, eu vou falar. Gente, olha só. Essa situação aqui, Carol fez menção. Por que não 75 e por que 70? A regra dos 75, ela está adstrita aos que estão regidos pelo regime próprio de previdência social. Quando você vai lá na Constituição de 88, eu estou entrando na Constituição ao mesmo tempo e vou lá no dispositivo que fala da aposentadoria compulsória. Aqui, vamos lá. Aqui eu escrevi compulsória. Aí a gente vai lá, né, no dispositivo. Tem aqui, ó. O servidor, diz o parágrafo 1º, abrangido pelo regime próprio de previdência social, será aposentado. Então, não se aplica para a iniciativa privada. Né? O servidor é quem é investido pela administração direta autárquica ou fundacional. E aí aparece no item 2, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E notem que para eles, servidores do regime próprio de previdência social, não exige o tempo de contribuição mínimo. Então, é claro que vai se submeter às regras de edital. O edital geralmente coloca lá um tempo a pessoa tem que ter no máximo 60 anos, ou tem que ter no máximo 65. Por quê? Porque precisa completar um tempo mínimo de serviço público, um tempo mínimo no cargo para se aposentar. Então, não é uma discriminação aquela que se vê nos editais.
compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 na forma da lei complementar. Então, notem que para os servidores abrangidos pelo regime próprio de Previdência Social, existem as duas opções, 70 ou 75. Mas quem é que fica com 75? Aí você tem que ver a lei complementar número 152 de 2015. O que é que essa lei complementar dispôs? Que serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade, e aí vem um rol de servidores. Quem não está nesse rol é 70. E a interpretação aí é restrita, ou seja, é aquela interpretação de números clausos. Servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, inclusive as suas autarquias e fundações. Então, a meu ver, abarcou todo mundo, deixou 70 anos somente para as empresas públicas. Aí vem membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros das defensorias públicas, membros dos tribunais e dos conselhos de contas. Então, quem ficou de fora são os empregados públicos e eles se submetem aos 70 porque eles não estão referidos nessa lei. Aqui não fala dos empregados públicos, né? Não diz respeito aos empregados públicos. Tá escutando? Sim, tá meio falhando, assim, mas tá tudo bem. Vê se não tem nada As verbas rescisórias devidas para esse pessoal não seguem a regra geral, concorda? Não segue a regra geral. E aí fala sobre isso, que o meu áudio está ruim mesmo. Hã? Como é? Fala sobre as verbas rescisórias, então. Assim, tá. Se a gente estiver diante de uma situação de extinção do contrato, o contrato efetivamente termina e não precisa o empregador, o concedente da oportunidade de trabalho, né? Ele não precisa pagar, se a gente estiver diante de uma relação de emprego, ele não precisa pagar a indenização de 40% sobre o FGTS, porque o contrato se extinguiu, né? Da mesma forma, ele não vai precisar pagar aviso prévio, porque o contrato se extinguiu, né? Mas as demais parcelas precisam ser pagas. Tem férias que não foram fruídas, elas vão ter que ser indenizadas. Tem 13º aqui que não foi ainda concedido, porque foi despedido antes de dezembro. Tem que ser proporcional. Tem saldo de salário, tem que pagar, né, gente? E tem a liberação do FGTS, fica retido? Não, tem que liberar o FGTS. Então, a sistemática é muito parecida com a sistemática de qualquer situação em que, por exemplo, o empregado tem um contrato extinto por advento do termo ou por alcance dos propósitos contratuais, né? Como acontece em grande parte desses contratos por tempo determinado. Chegou o tempo, já não tem aviso prévio. Cumpriu o acertado, né? Obra certa, por exemplo, não tem aviso prévio. Assim como não tem também o pagamento de 40% sobre o FGTS. Estou olhando aqui Eu estou olhando aqui, Luciano, as perguntas. Sim. E aqui, Peraí, eu perdi aqui, a menina estava falando. Gente, podem fazer perguntas, tá? Vocês podem lançar as que vocês quiserem aí. Mesmo que não estejam relacionados aos temas que a gente está fazendo aqui. Se tiver algum tipo de ligação com a Emenda Constitucional 103, com a reforma da Previdência, com qualquer particularidade assim, vocês podem perguntar. Fiquem à vontade, tá bom? Tem algumas perguntas aqui sobre o modelo da própria extinção do contrato. Se fica consignado por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador, como é que vai se operar isso? Como é que as empresas públicas têm feito? Tem tido notícia disso, Luciano? Ontem eu até vi uma sentença determinando, mas era assim, determinando a reintegração porque não teria vindo ainda a lei complementar. Eu acho que isso é um equívoco, né? O rompimento ele é absolutamente autoaplicável, no meu modo de ver. Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Eu acho que é autoaplicável. Eu acho que não precisa de nenhuma legislação para regulamentar.
Aliás, essa visão de que é necessária a regulamentação para aplicar é uma visão que mais prejudica do que ajuda. Porque a gente não pode ser seletivo e dizer, olha, aqueles dispositivos que são para favorecer os trabalhadores têm aplicabilidade imediata. Aqueles que são para prejudicar, não, dependem de regulamentação. Ou tudo de uma forma, ou tudo de outra forma, né? E a gente tem visto isso muito frequentemente. A Nathalie fez uma pergunta. O empregado ingressa com a ação pleiteando o reconhecimento do tempo especial. Há julgamento, porém, a determinação de averbação é posterior à vigência da emenda constitucional. Como fica essa situação? Ô, Nathalie, eu acho que isso é irrelevante, viu? Se as condições de aposentação já existiam antes, mas elas somente foram caracterizadas depois da emenda constitucional, os efeitos para a relação jurídico-trabalhista são aqueles que estão no parágrafo 14 do artigo de número 37. Vai haver extinção do contrato de emprego. Isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com o direito que o empregado tem de aposentar-se. São relações jurídicas paralelas e cada um tem seu tratamento. Essa conquista que o trabalhador pode ter tido por ver caracterizado o seu tempo de contribuição como especial e, consequentemente, menos tempo ele precisaria para se aposentar, isso só vai dar para ele a aposentadoria logo. Agora, se ele é empregado de empresa pública, de sociedade de economia mista, e essa aposentadoria surge depois da emenda constitucional número 120, acabou. Luciano, já tem a questão também. Você viu que estou tentando. Tá ouvindo? Tá meio travadão aí esse negócio. Eu não tô. Não sei se é a minha internet, eu não sei. Você tá. Aquela coisinha. Pessoal de cargos em comissão. Oi? Quem desempenha cargos em comissão. Vou escrever aqui. O pessoal de cargos em comissão, eles são totalmente regidos pelas regras de direito administrativo, né? Não haverá para esse pessoal de cargo em comissão nenhum tipo de prejuízo em decorrência do fato de eles serem aposentados, né? A gente tem muita gente que é exercente de cargo em comissão que é chamado para ser assessor. Agora, o problema é o teto remuneratório, né, do serviço público, que às vezes o cara já está no teto e ele não tem interesse nenhum de ser assessor porque ele não vai ganhar um centavo. Então, o que tem tirado o ânimo dessas pessoas de exercerem cargos em comissão é isso. Mas nada impede que eles exerçam essas atribuições por conta do interesse político que pode existir, né, como secretários de Estado, ministros ou qualquer coisa. Mas se for aposentado, tem lá o teto remuneratório do serviço público como sendo um fator de desestímulo mesmo. Como fica a situação dos garis que prestaram concurso? Eu não entendi essa pergunta. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma outra coisa antes. Sobre o empregado que recebe abaixo do mínimo, a emenda constitucional 103 diz que não contará com o tempo de contribuição. Esse tema é muito bom. Porém, o decreto 14.410 diz que não vai contar para nenhuma finalidade. O que eu acho? Eu acho que houve uma extrapolação do poder regulamentar, tá? Porque a Constituição é muito clara. Parágrafo 14 do artigo 195. Vou até ler aqui. Ela veio com a emenda constitucional número 103. Então, você vai lá na sua Constituição e procura o artigo 195 da Constituição. Quando você chega no artigo 195, deixa eu ir lá, chegar no artigo 195, você procura lá o parágrafo 14. Você vai ver uma nova redação, que foi a redação que foi trazida pela emenda constitucional número 103. E tem lá escrito: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal. Mínima mensal. A contribuição mínima mensal exigida para a categoria dos empregados é um salário mínimo, assegurado o agrupamento de contribuições. Só que o texto constitucional diz: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição. Parece que o texto constitucional quis restringir isso só a tempo de contribuição.
Só que, como disse aqui, quem foi que disse? Professor Kleber. Quando você vê lá o artigo 18, parece 18, do decreto, em realidade mudou o decreto 3048, né? O decreto 10.410 aplica para manutenção e perda da qualidade segurada e para carência. Então, eu não posso dizer que essa interpretação está conforme a Constituição. Ela extrapola os limites e prejudica o segurado, dizendo que não serve nem para carência. E a carência tem outro conceito, né? É o recolhimento de competências, mesmo que tenha a dimensão inferior. Enfim, professor Kleber, eu acho que existe espaço de argumentação muito bom para se sustentar que a emenda o decreto 3048 extrapolou os conteúdos da emenda constitucional número 103 de 2019. E aí, Carol? A live de amanhã está acertada. Só temos que acertar esse som aí, que não está muito bom. Você sabe que outro dia eu estava com um áudio assim e eu percebi que tinha uma coisa tapando a entrada do som. Não tem nada por debaixo do seu celular que está atrapalhando, não? De repente você está apoiando ele em... Não, ó. Levantei. Melhorou. Melhorou. Mas engraçado, eu estou te escutando muito longe. Gente, você ficou ótima. No meu caso, você vai lá e aumenta o som do áudio. Aumenta lá. Você deve estar tapando sua caixa de som, então. Olha, agora eu estou te ouvindo melhor. Eu vou responder as outras perguntas só para a gente já terminar a nossa live. Tá. Professores, sim, Soraya pergunta como fica a situação dos garis que prestaram concurso. Eu não entendi a pergunta, Soraya. Eu não entendi. Então, por isso eu não vou responder agora, mas você pode esclarecer. Aí, a bot aqui. O gari pode demitir sem processo administrativo. Ah, entendi agora, olha só. Você sabe o que ela quer saber? É o seguinte. O gari, quando ele ganha a aposentadoria especial, é uma outra questão que não está na emenda constitucional número 103, tá? Está em outra lógica, outro negócio. Mas vamos lá, porque eu já julguei um processo assim. O gari, o cidadão que é o coletor, ele se aposentadoria por tempo de contribuição especial. Quando ele se aposenta por tempo de contribuição especial, ele tem que sair da atividade de gari. Ele tem que sair da atividade que gera nocividade. E a empresa não tem onde botar ele. O que é que vai acontecer? Extingue-se o contrato? Não, não se extingue o contrato. O que se extingue, ou que se cessa, ou que se cancela é a aposentadoria especial. Ele não pode ficar, é uma decisão dele. Porque, por exemplo, um médico infectologista, a vida do cara é ser infectologista. Só que ele pede aposentadoria especial, se aposenta. E aí recebe uma cartinha, olha, se você continuar como médico infectologista, se submetendo a agentes infectocontagiosos, você vai perder sua aposentadoria especial. Aí o cara diz, eu prefiro perder a aposentadoria especial, porque eu quero continuar trabalhando como infectologista. Porque a relação de trabalho é protegida pelo artigo 5º, inciso 13, tá? Ou seja, é o direito fundamental ao trabalho. Então esse gari não tem a possibilidade de sair, ele perde a aposentadoria. E por isso, por não querer aposentadoria, muitas vezes ele pede demissão da empresa, ele pede para sair. Mas a empresa não tem nada a ver com isso, é uma decisão dele junto à Previdência Social. Professores, como ocorre a extinção do contrato de emprego público, extinção de contrato de empregado público que falece, já alguns direitos para os herdeiros? Gente, olha, falecimento é uma situação de dissolução do contrato por causa involuntária. Então, houve a morte do cidadão, é claro que não vai ser devido a aviso prévio, não vai ser devido 40%, é bem parecida a situação. Tem liberação do FGTS para a família, tem liberação de todos os créditos decorrentes da manutenção do vínculo, tipo 13º que não foi fruído, férias que não foram fruídas, etc. e tal, né? Então, não tem muita diferença aí, não. A live do atestado médico é amanhã e essa daí é muito boa. Estou até querendo chamar mais notáveis aí para a gente
fazer muita bagunça aqui, porque tem muita coisa. E a live do atestado médico vai ter um artigo que vai ser oferecido para vocês, que eu vou colocar esse artigo tanto no meu Telegram e no Telegram de Carol. Carol, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aquele artigo que eu mandei para você, tanto no meu Telegram quanto no seu Telegram, e convidar o pessoal para ir lá, para poder pegar o artigo lá. E vocês vão no que vocês quiserem, tanto o meu quanto o dela é super bacana, tem um monte de coisas e é bastante divertido. E quem quiser saber qual é o meu Telegram, ou ter acesso ao meu Telegram através de um link, manda para mim um direct. E manda para a Carol um direct que ela manda o acesso ao Telegram dela. E o meu acho que está no link da bio também. Hoje eu estou vendo o André aqui, o André Zipper, e André, o story dele mostra, você chegou a ver? Eu vi antes da gente entrar aqui. O sujeito falando assim, eu me chamo fulano, eu sou um viciado em atestado, engraçado. eu não vi ainda não. Eu comecei assim, assado, e realmente tem pessoas que são verdadeiramente viciadas. Mas enfim, eu vou arrumar o meu áudio, porque amanhã pretendo participar. Hoje fiquei de entrevistadora, nem isso, porque o meu áudio estava horrível. Mas vou deixar gravado isso aqui. Olha, o André Zipper está dizendo que você tem um celular Nokia tijolão. Pois é. Imagina. O seu é um iPhone 11, né? 12, sei lá, 13. O meu é intergaláctico. Eu não sei por que está... Um iPhone 13. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O grande prejuízo... teve gente que perguntou mais coisas aqui, Carol. Deixa eu ver se eu respondo para não ficar nenhuma pendência. Quais são os prejuízos de se aposentar agora com a emenda constitucional 103? Eu diria, se você não teve se você não teve conquistados os requisitos para se aposentar antes, você vai ter que se aposentar pela emenda constitucional 103. Ou, se não, se inserir em alguma das regras de transição que estão presentes ali. São várias. Eu até, só para dizer, gente, eu escrevi um livro, aproveitar um momento aqui de propaganda, que é sobre a reforma da Previdência. Tá? Esse é o livro sempre aparece lá entre os mais vendidos da Amazon. Eu não sei, assim, pelo que a própria Amazon diz, que dessa matéria, ele é o mais vendido, pelo menos na Amazon. Então, eu tenho umas regras de transição aqui, posso dizer sobre elas, mas acho que seria uma live só para isso, porque é muito complexo, tá? Que mais? Blá, 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 blá. O áudio está... melhorou, a live tem que seguir por mais 2 horas, que é isso? O grande prejuízo ao empregado é que a emenda constitucional 103 passou a exigir idade mínima na aposentadoria especial. Gente, olha, acabou a aposentadoria apenas por idade. Tá? Exceto em relação às regras das pessoas com deficiência, cujos referenciais continuam ser os mesmos, hoje em dia não tem mais aposentadoria só por tempo de contribuição. Você pode ter isso de gente que conquistou antes, que poderia se aposentar e se apresenta, olha, segundo regras anteriormente aplicáveis, eu tenho o direito adquirido e estou agora só me aposentando. Tudo bem. Mas depois que foi publicada essa santa emenda aí, essa bendita emenda 103 de 2019, depois disso não tem jeito não. Você tem que associar uma idade mínima com um tempo de contribuição mínimo, que é para mulheres 15, homens 25 por enquanto. Pode piorar, né? Mas por enquanto é assim. E a idade também está prevista lá no texto constitucional, né? Que é 65 anos para homens e 62 para mulheres. Foi diminuído o espaço entre homens e mulheres. A intenção, durante os debates dessa emenda constitucional, era de igualar idade de homem e mulher. Mas muito debate, muita discussão e ficou 62 para mulher, 65 para homem. Então, gente, amanhã nós teremos uma nova live que é fantástica, a live dos atestados médicos, ou seja, tudo que você queria saber sobre atestado médico e nunca lhe disseram, é aqui que você vai encontrar, tá? Eu escrevi um artigo alentado, eu acho que tem umas 30 páginas, sei lá, que trata sobre essa matéria. Então, esse artigo vai ser matéria da nossa live, aí para chamem todo mundo, avisem para todo mundo, a gente precisa publicizar isso. E vocês vão dizendo, que não tiver no atestado, no material, no artigo, eu vou anotar para poder fazer uma segunda edição desse mesmo material, tá bom?
Cadê? Papapá. Sim. O Telegram, o meu é fechado, de Carol também. E assim, eu ainda não tive. Assim, eu não sei fazer ainda para poder fazer os comentários. Estou ainda vendo, eu acho que não deve ser tão complicado. Pode ser legal vindo de Pedro Lenza, que ele coloca os comentários embaixo, assim, fica bem organizado, mas normalmente comentário faz com que as pessoas também briguem, né? Outro dia Pedro estava falando, gente, vocês não podem brigar, e um começou a falar uma coisa e outra. Tá. Carol, você tá por aí? Tô. Fala aí. Não, tô, é porque eu tô ouvindo muito longe mesmo. O meu áudio está horrível. Eu te escuto assim, bem, bem longe. Aí tô fazendo uma leitura labial aqui, mas tá todo mundo convidado para a live, vai ser amanhã. E aí com o áudio tudo ok. Nós Amanhã eu dois, vou com usar fone de certeza, e ouvido. talvez mais Ó, alguém. amanhã eu vou usar fone de... Amanhã. Também. Usar fone de ouvido. Tá bom. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.